Empatia é a capacidade humana de sentir o sofrimento do outro e, sentindo o sofrimento do outro, a necessidade do outro, solidarizar-se com o outro, poder fazer alguma coisa pela pessoa. Empatia é diferente de dó. Quando nós temos dó de uma pessoa, é uma maneira de desmerecer o outro, achar que o outro é um coitado, que precisa de uma ajuda. Então não é reconhecer a dignidade da pessoa. A empatia, ela nos leva a um relacionamento mais profundo. Se nós quisermos dar um outro nome para a empatia, esta palavra pode ser a compaixão, compadecer-se do outro. Eu me compadeço do outro à medida que eu sou capaz de me colocar no lugar do outro e fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim mesmo. O contrário da empatia é a apatia, ou seja, olhar para uma situação e não considerar aquela situação, olhar o sofrimento do outro e não sentir nada em relação ao sofrimento do outro. Nós estamos tão acostumados a ver cenas de sofrimento, de dor, de morte, todos os dias pelos telejornais. Isso já não é mais novidade. Todos os dias nós vemos ali pessoas que são assassinadas, acidentes, guerras, e isso com o tempo vai quase que solidificando na nossa mente. Então a gente vê um sofrimento, a gente vê uma determinada realidade, mas aquela realidade passa adiante. É como a gente passar do lado de uma pessoa que está caída, deitada, numa calçada, e a gente simplesmente passar ao lado dessa pessoa. É uma pessoa. Talvez em outro momento aquilo causasse em nós uma pergunta, um apelo. O que é que essa pessoa tem? Será que ela está embriagada? Será que ela está caída porque sofreu um mal súbito e está ali? Por que será que ela está ali? Nós estamos tão acostumados com a questão dos moradores de rua que isso já não nos causa mais nenhum espanto, nenhum escândalo. Nós vamos nos acostumando. E à medida que nós vamos nos acostumando com o sofrimento, nós vamos ficando apáticos, distantes do sofrimento. O sofrimento do outro, ele não causa em nós mais nenhum apelo, a não ser quando tem uma grande repercussão, como por exemplo, nós tivemos neste ano, a questão do Rio Grande do Sul, como foi um apelo de movimentação das pessoas. Quando vem isso, então nós sentimos um apelo, a necessidade de fazer alguma coisa, quase como que para fazer uma descarga de todas as nossas emoções, mas passado aquele acontecimento, a vida volta ao normal, as coisas vão voltando ao normal e nós não nos lembramos mais disso. Tem outros fatos extraordinários, tem outros sofrimentos que são notícia, né? Uma guerra, quando começa uma guerra, parece que a guerra está para terminar o mundo. Daí a pouco surge uma outra guerra e assim nós vamos de sofrimento em sofrimento e vamos criando uma apatia diante dos fatos, diante das situações. Segunda leitura, falava que Jesus é o mediador, e o mediador na sua plenitude, ele é o sacerdote, ou ele é aquele que veio para fazer a mediação entre os homens e Deus. Qual é a razão desta mediação de Jesus Cristo? Jesus assume em si a nossa humanidade, sendo Deus, ele assume a nossa humanidade. Por isso ele estabelece uma relação de fidelidade, de solidariedade, de compaixão, muito além daquilo que se podia esperar. Os sacerdotes pegavam as ofertas, pegavam aquilo que devia ser sacrificado, o cordeiro que devia ser sacrificado, levavam até o altar e ali faziam o sacrifício. Jesus é o cordeiro, o sacerdote e a oferta. Ele mesmo se oferece, ele mesmo se sacrifica, ele mesmo se dá no mistério da cruz como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Isso significa que Jesus
tem uma empatia, tem uma compaixão da humanidade que nasce deste vínculo inseparável quando ele assume a nossa natureza humana. Jesus não fala de sofrimento, Jesus sofre. Jesus não tem uma ideia vaga do que seja o sofrimento humano. Ao contrário, ele assume este sofrimento humano para revelar neste sofrimento humano a presença salvífica de Deus. Por isso aqui nós temos uma mediação plena. Jesus é o verdadeiro e único mediador entre a humanidade pecadora e Deus. É Ele o caminho de reconciliação. E não há nenhuma outra proposta de reconciliação que não seja esta do Cristo mediador dos homens em Deus. Não existe outra mediação possível, imaginária, não existe outra forma. Por quê? Porque aqui a solidariedade, a compaixão de Deus, ela chega ao extremo de assumir a nossa condição de pecadores para nos dar a liberdade. É por isso que Jesus é capaz de perceber uma coisa que ninguém mais percebe. Quando está passando por aquele lugar ali, Jesus escuta uma voz, Tem um cego, o cego Bartimeu, que está ali gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego tem a ideia, tem a compreensão de que se trata do Messias, mas a multidão é uma multidão apática, é uma multidão que não tem nenhuma ligação com aquele homem. Certamente essas pessoas são aquelas que já passaram muitas vezes do lado deste homem ali à beira do caminho, pedindo esmolas. Talvez alguns até tivessem dado algumas moedas, tivessem dado alguma coisa a ele. Mas nesse momento, aquela pessoa que está ali, ela é um incômodo. Ela é um incômodo para quem está passando. Não perturbe o mestre. Não perturbe o mestre. Não nos incomode, porque nós temos outras coisas a fazer. Não nos incomode, porque a sua presença, ela nos chama a atenção de uma maneira que nós não queremos ver. Aquilo que não é belo, geralmente, também nas nossas cidades, vai sendo escondido, vai sendo levado para as periferias, para os locais escondidos. Por quê? Porque nós queremos ver a beleza, nós queremos ver o belo, nós queremos ver a vida. E este cego, este homem que está ali à beira do caminho, ele chama a atenção para o sofrimento humano, a realidade humana, que ninguém quer ver. Aqui existe uma apatia em relação àquele homem. Jesus, ao contrário, ele tem uma empatia, ele tem uma misericórdia para com esse homem. E ele diz: o que ele quer? Chama ele aqui. A partir daí, existe uma relação com a pessoa. Não é simplesmente com um homem que está ali pedindo, não é com o cego, mas é com a pessoa. Jesus restaura naquele homem, naquele momento, a dignidade humana, a dignidade perdida, jogada à beira do caminho. E ali se dá um diálogo. Deus sempre nos chama para esse diálogo. Deus sempre quer estabelecer esse diálogo conosco. E Jesus pergunta: o que você quer? E o homem vai dizer: que eu veja. Algo muito simples, não é algo muito complicado. Mas mais do que fazer um milagre físico, Jesus olhou para aquele homem como pessoa, curou a humanidade daquele homem. E agora ele pode também fazer a cura física. Mas aqui, ver significa muito além do que a visão física. Às vezes nós estamos acostumados a procurar Jesus apenas quando nós precisamos. Procurar Jesus quando tem alguma necessidade. Aí a gente grita, a gente vai até o encontro de Jesus. Mas depois, quando nós somos atendidos, ou se somos atendidos no nosso pedido, nós voltamos para o nosso caminho de apatia. E esse homem não fez isso. A prova é de que ele começa a seguir Jesus, começa a caminhar com Jesus. O encontro com Jesus foi transformador, foi profundo. Jesus realmente tirou aquele homem da condição de não existência, da condição de não pessoa, de não ser visto, enxergado, reconhecido, para alguém que agora tem o olhar em Jesus.
é a restauração profunda da pessoa. E a partir desta restauração profunda, começa o caminho de seguimento. Esse é o caminho proposto para todos nós. E ninguém fica para trás. A primeira leitura falava desta grande quantidade de pessoas, os cegos, os coxos, os aleijados, que caminham com o Messias e que o Messias ajuda a levar adiante, que ele não deixa ninguém para trás. Ninguém de nós está à parte deste olhar de Deus. Ninguém de nós está além da compaixão de Deus. A compaixão é oferecida para todos nós. A misericórdia é oferecida para todos nós. Mas nós precisamos ter a atitude do cego, pular, jogar para trás aquilo que nos prende, para que na liberdade dos filhos de Deus, nós possamos caminhar com Jesus. Esse é o caminho da vida cristã. Isso aqui é uma proposta de resgate da vida cristã. Se a apatia vem tomando conta de nós, é preciso restaurar a compaixão, a empatia, com Deus, mas também com o próximo. Nós não podemos ficar olhando para a nossa realidade unicamente, sem perceber aquilo que está ao lado, porque Jesus veio justamente para isso, restaurar a vida, e restaurar a vida plena para todos. Que Deus nos ajude a não sermos insensíveis diante das misérias, das dores, dos sofrimentos do mundo, mas que Ele nos faça reconhecer a nossa cegueira e que Ele nos cure dessa cegueira, para que possamos ser assim discípulos missionários que caminham com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.